Você já teve a sensação de estar falando com Deus, mas sem resposta alguma? Já se perguntou por quê, mesmo orando com tanta intensidade, o silêncio parece ser tudo o que vem do céu? Muitos carregam o peso de orações não atendidas e passam anos tentando encontrar explicações, sem perceber que a resposta pode estar no lugar menos esperado, dentro do próprio coração. O livro de Tiago, no capítulo 4, lança uma luz incômoda e libertadora sobre essa questão. Ele revela que o problema nem sempre está na oração em si, mas no que a motiva, no que a contamina e principalmente no que ela esconde. Não é falta de fé, nem apenas questão de tempo. Em muitos casos, é algo muito mais profundo e que poucos têm coragem de encarar. Tem muita coisa que a gente repete nas orações sem perceber o que realmente está por trás. E quando a Bíblia expõe isso com tanta clareza, como em Tiago capítulo 4, a gente não consegue mais orar do mesmo jeito. Esse tipo de confronto muda tudo. Se esse é o tipo de reflexão que você valoriza, aproveita agora e se inscreve no canal. Tem muito conteúdo como esse vindo por aí. É inevitável notar o tom confrontador que Tiago usa ao iniciar o capítulo 4 de sua carta. Ele começa apontando diretamente para as guerras e contendas que ocorrem entre as pessoas, mostrando que elas nascem das paixões que lutam dentro do ser humano. Não é uma abordagem suave, é uma exposição crua da realidade espiritual. Nossas orações, muitas vezes, não são atendidas porque partem de corações dominados por conflitos internos, desejos desordenados e egoísmo. Quando uma súplica é motivada por ambições pessoais e não pela submissão à vontade divina, ela se torna vazia diante de Deus. Tiago está mostrando que o problema não está na falta de fé ou na ausência de palavras certas, mas na motivação oculta que está por trás de cada pedido. Muitos acreditam que basta orar com insistência para que Deus responda, mas o texto revela algo mais profundo. Existe uma batalha entre aquilo que queremos e aquilo que Deus deseja realizar em nós. Essa batalha, quando ignorada, transforma a oração numa ferramenta de manipulação e não numa expressão de fé. Se alguém ora apenas para obter algo que alimenta sua própria vaidade ou conforto, essa oração não passa de um monólogo diante do céu. Deus não se curva à vontade humana. Ele responde à fé que se alinha à sua soberania. E Tiago não está sozinho nesse ensinamento. Ao longo das Escrituras, vemos profetas, reis e apóstolos ensinando que a eficácia da oração está na entrega da própria vontade à de Deus. A verdadeira espiritualidade não se mede por quantas palavras usamos em oração, mas pela disposição do coração em se render ao Senhor. Enquanto nossos desejos não forem tratados à luz da verdade divina, nossas orações permanecerão sem resposta. É por isso que tantas pessoas se frustram na vida espiritual. Elas acham que Deus está em silêncio, quando na verdade estão pedindo com o coração endurecido, cheio de desejos que não foram submetidos ao crivo da vontade celestial. O silêncio de Deus, nesses casos, não é rejeição. É uma oportunidade de transformação interior. Essa tensão entre o que queremos e o que Deus deseja é o ponto de partida para qualquer reflexão séria sobre a oração. Tiago coloca um espelho diante de cada cristão, revelando não só o comportamento exterior, mas a motivação oculta por trás das palavras dirigidas ao trono divino. Orar com eficácia exige mais do que intenções superficiais. Requer honestidade com Deus e com nós mesmos. É um chamado para deixarmos de tratar a oração como um meio de atingir objetivos pessoais e começarmos a vê-la como o caminho para nos alinharmos com o propósito eterno do Pai. É nesse ambiente de confrontação que o Espírito Santo começa a operar. Quando somos expostos à verdade, somos convidados a abandonar nossa autossuficiência e entrar no lugar de dependência verdadeira.
Nesse lugar, a oração deixa de ser uma lista de pedidos e se torna um diálogo de transformação. É nesse solo fértil que Deus responde. Não por obrigação, mas porque encontrou um coração quebrantado, disposto a abandonar seus próprios caminhos e se render completamente ao Senhor. Ao observar os conflitos e contendas descritos em Tiago, capítulo 4, é necessário discernir uma dimensão mais profunda. A cobiça que se esconde sob o manto da religiosidade. Muitos oram, jejuam, frequentam cultos e parecem profundamente espirituais. No entanto, suas motivações permanecem impuras, alimentadas por inveja, competitividade e desejo de superioridade. Não é à toa que Tiago denuncia essa duplicidade, mostrando que o problema não está apenas no que se pede, mas no porquê se pede. A oração feita por alguém que deseja apenas superar o outro ou conquistar status espiritual não é uma súplica diante de Deus, mas um reflexo do próprio orgulho disfarçado. Quantas vezes, mesmo sem perceber, nossas palavras diante de Deus carregam intenções distorcidas? Pedimos crescimento ministerial, mas com o desejo velado de reconhecimento. Oramos por bênçãos financeiras, não para abençoar outros, mas para provar nosso valor ou superar uma frustração pessoal. O apóstolo Tiago nos convida a uma honestidade brutal com nós mesmos. Ele está dizendo: você não recebe porque pede mal, movido por seus próprios desejos corrompidos. É um convite à introspecção, à limpeza do coração, à purificação das intenções mais profundas. Essa raiz de cobiça é especialmente perigosa porque se mascara de zelo espiritual. Ela se infiltra nos corredores da igreja, nas pregações inflamadas, nas orações eloquentes. É possível fazer tudo certo externamente, mas ainda assim ser guiado por intenções carnais. Jesus denunciou essa mesma hipocrisia entre os fariseus. Homens que oravam em público, jejuavam regularmente, mas cujos corações estavam distantes do Pai. O paralelo entre as palavras de Cristo e o alerta de Tiago é inegável. Ambos expõem o abismo entre a aparência da piedade e a realidade interior. Quando a oração se torna um meio de alimentar a própria carne, ela perde seu valor diante do trono de Deus. Ele não é seduzido por performance espiritual. Deus examina o coração, e onde ele encontra cobiça, mesmo que disfarçada de zelo, ali não há resposta, apenas correção. Por isso muitos vivem ciclos intermináveis de frustração espiritual, orando e não recebendo, clamando e não sendo ouvidos. O problema não está no céu fechado, mas no coração obscurecido por intenções egoístas. Revisar nossas motivações não é sinal de fraqueza, é demonstração de maturidade espiritual. Quando nos dispomos a fazer essa limpeza interna, nos aproximamos de uma oração verdadeira, sincera, desinteressada. Uma oração que não exige nada, mas oferece tudo. É nesse ambiente de honestidade que a voz de Deus se faz ouvir novamente, e os céus, antes silenciosos, começam a responder. Há um momento decisivo no texto de Tiago, capítulo 4, em que ele não apenas questiona as motivações das orações, mas denuncia abertamente a prática de pedir coisas para gastardes em vossos deleites. Esta frase não é uma crítica contra o prazer legítimo ou contra a satisfação de necessidades reais. O que está sendo condenado aqui é o egoísmo desenfreado que contamina até mesmo a vida devocional. A oração, nesse contexto, se torna uma ferramenta de indulgência pessoal. Ao invés de buscar a vontade de Deus, o indivíduo busca satisfazer seus próprios desejos. É comum pensar que orar por algo legítimo é garantia de resposta, mas Tiago está desmascarando uma realidade mais crua. Até mesmo pedidos legítimos podem se tornar egoístas quando são feitos sem o filtro da submissão. Pedir por um emprego, por exemplo, pode parecer espiritual,
Mas, e se o desejo por esse emprego nasce apenas de uma ânsia por status? Orar por um casamento pode soar nobre, mas e se a motivação estiver enraizada na necessidade de aprovação social ou na carência emocional? O problema não está no pedido em si, mas no porquê se deseja aquilo. Deus não se move por orações centradas no eu. O Evangelho nos ensina a negar a nós mesmos, a tomar nossa cruz, a seguir a Cristo. Como então esperamos que Deus responda a orações que vão na contramão desse princípio? Quando usamos a oração para tentar convencer Deus a apoiar nossos próprios planos egoístas, estamos, na verdade, tentando manipular o sagrado, e isso nunca funcionará. O pai responde a filhos que se alinham com seu coração. Não há filhos mimados que querem apenas que seus desejos sejam atendidos. Muitos oram e jejuam, esperando que Deus abra portas, cure doenças, transforme situações. Mas não param para avaliar se o que estão pedindo glorifica a Deus ou apenas satisfaz suas próprias vontades. Isso explica por que tantas orações fervorosas não são respondidas, porque foram feitas apenas para consumo próprio. Deus não é cúmplice da vaidade humana. Ele não abençoa o orgulho, a autossuficiência ou a ganância disfarçada de clamor. Reformular nossas orações não é apenas mudar as palavras, é permitir que o Espírito Santo mude o nosso coração. Quando deixamos de pedir apenas por prazer próprio e começamos a orar pela glória de Deus, a transformação começa de dentro para fora. As respostas chegam não porque convencemos Deus, mas porque nos rendemos à sua vontade. Tiago, capítulo 4, lança uma declaração ousada e incômoda. Qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Essa afirmação não se refere apenas a comportamentos visíveis, mas a uma disposição interior que se inclina para os valores terrenos em detrimento dos celestiais. O problema é que muitos querem respostas de um Deus com quem mantêm uma relação superficial, enquanto cultivam intimidade com os padrões e prazeres do mundo. A oração, quando nasce de um coração dividido entre o sagrado e o secular, perde sua força. Deus não responde à duplicidade. Ele busca alianças completas e não contratos parciais. A amizade com o mundo é sutil e muitas vezes imperceptível aos olhos humanos. Ela se manifesta nas decisões motivadas por aprovação social, nas escolhas feitas com base no conforto e na lógica humana, e até na forma como buscamos sucesso e reconhecimento. Não se trata de viver isolado, mas de não adotar como referência os valores de um sistema que se opõe ao reino de Deus. Quando Tiago usa o termo inimigo de Deus, ele não está sugerindo uma neutralidade espiritual, mas uma linha de separação clara. Ou se caminha com Deus, ou se caminha com o mundo. Não há meio termo. A consequência espiritual de se flertar com o mundo é o distanciamento de Deus, ainda que as palavras de oração continuem sendo proferidas. O coração torna-se cada vez mais insensível e a oração passa a ser feita por obrigação ou para tentar manipular situações. Essa condição espiritual compromete profundamente a comunhão com o Senhor. E sem comunhão, não há como haver resposta. Em Isaías, capítulo 59, versículo 2, está escrito que os pecados fazem separação entre o homem e Deus. A amizade com o mundo é, portanto, um pecado de aliança, um adultério espiritual que fecha os ouvidos do céu. Muitos não percebem que suas orações estão sendo impedidas porque suas prioridades estão distorcidas. Eles querem as bênçãos de Deus, mas não desejam viver sob o senhorio dele. Querem milagres, mas não desejam compromisso. Desejam portas abertas, mas evitam carregar a cruz. Essa incoerência espiritual gera uma desconexão entre o que se fala na oração e o que se vive no cotidiano. E Deus, sendo justo e santo, não se deixa enganar por palavras bem estruturadas que não refletem um coração rendido.
O caminho para restaurar a oração eficaz passa pela renúncia à amizade com o mundo. É preciso abrir mão dos valores e práticas que não glorificam a Deus e voltar-se completamente a Ele. Só então a comunhão será restaurada e as orações, antes bloqueadas, voltarão a ter acesso ao trono da graça. Essa rendição não é uma imposição divina, mas um convite amoroso à aliança plena com o Pai. Dentro de cada ser humano há uma batalha constante entre carne e espírito. Essa guerra silenciosa afeta diretamente a vida de oração, pois muitas vezes é travada de forma inconsciente. Tiago, capítulo 4, denuncia esse conflito ao mostrar que as guerras externas têm origem nas paixões que lutam dentro de nós. O problema não está apenas nas circunstâncias ao redor, mas na agitação interna que contamina nossos pensamentos, nossas decisões e até mesmo nossos pedidos diante de Deus. Um coração em guerra consigo mesmo dificilmente conseguirá orar com clareza e sinceridade. As emoções desordenadas como inveja, ressentimento, ira e frustração não apenas nos afastam da paz, mas nos impedem de ouvir a voz de Deus com precisão. A oração eficaz exige alinhamento interior, estabilidade emocional e um espírito pacificado. Quando oramos no meio do caos emocional, nossas palavras são frequentemente moldadas pela confusão e não pela fé. O salmista dizia: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Salmo 46, versículo 10. Essa quietude não é apenas uma atitude exterior, mas uma disposição do coração que se rende e confia. Tiago nos leva a olhar para dentro com honestidade. Se nossas emoções estão nos controlando, se vivemos movidos por sentimentos instáveis, como podemos esperar que nossas orações sejam fundamentadas na fé? Um coração dividido, tomado por disputas internas, dificilmente será capaz de se conectar com o coração do Pai. Antes de esperarmos respostas do céu, precisamos permitir que o Espírito Santo ordene o nosso interior. Só então seremos capazes de apresentar orações que brotam de um lugar de verdade e não de um campo de batalha emocional. A guerra interior também revela a falta de domínio próprio, uma das marcas do fruto do Espírito. A ausência dessa virtude compromete a postura de submissão diante de Deus. Uma pessoa dominada por impulsos dificilmente consegue permanecer constante em oração ou manter-se firme quando Deus responde de forma diferente do esperado. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, ensina que carne e espírito estão em oposição e que vencer essa guerra interna é essencial para andar segundo o Espírito e, por consequência, orar de maneira eficaz. Buscar cura interior não é um luxo espiritual. É uma necessidade urgente para quem deseja ter uma vida de oração que realmente mova os céus. Deus não rejeita quem luta, mas Ele se manifesta àqueles que, mesmo em meio ao conflito, escolhem se submeter a Ele e deixar que o Espírito opere transformação. Essa rendição abre espaço para orações puras, livres da contaminação emocional, orações que não apenas são ouvidas, mas que encontram resposta no coração do Pai. Entre os principais obstáculos que impedem a oração de ser eficaz está o orgulho. Tiago, capítulo 4, versículo 6, afirma que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa resistência divina não é uma punição arbitrária, mas uma reação justa ao coração que se exalta. O orgulhoso não ora para depender de Deus, mas para impressionar ou para confirmar sua própria capacidade. Ele não clama por misericórdia, mas exige bênçãos. E um coração que se julga autossuficiente está na prática, dizendo que não precisa do favor divino, e por isso não o recebe. O orgulho é traiçoeiro, porque pode se esconder sob capas religiosas. Ele aparece em orações elaboradas, mas vazias de rendição.
Está presente em atitudes de comparação espiritual, onde o indivíduo julga-se mais digno de resposta do que outros. Esse veneno corrói a essência da oração, transformando-a em uma tentativa de manipular o céu. Jesus, ao contar a parábola do fariseu e do publicano em Lucas capítulo 18, do versículo 9 ao 14, mostrou que a oração do fariseu foi rejeitada, enquanto a do publicano, humilde e sincera, foi aceita. A lição é clara. Deus responde à humildade, não à ostentação espiritual. O orgulhoso tem dificuldade em reconhecer suas falhas, em se arrepender genuinamente, em admitir que precisa de ajuda. Ele até ora, mas suas palavras não carregam quebrantamento. Essa postura endurece o coração e impede que a graça flua. A oração eficaz exige reconhecimento da própria fragilidade, disposição para aprender e abertura para ser moldado por Deus. Sem isso, qualquer tentativa de comunicação com o céu será superficial e infrutífera. A soberba cria uma barreira entre o homem e Deus. É como uma parede invisível que bloqueia a passagem da graça. O humilde, por outro lado, encontra favor mesmo em meio à dor. Deus se inclina ao contrito, aquele que ora com lágrimas sinceras, que não tenta parecer forte, mas confessa suas limitações. É nesse ambiente de dependência que a presença de Deus se manifesta e que a oração ganha poder transformador. Enquanto o orgulho endurece, a humildade abre caminho. Abandonar o orgulho é uma decisão diária, uma prática contínua. É reconhecer que sem Deus nada podemos fazer. Quando essa consciência toma conta do coração, a oração deixa de ser apenas uma disciplina e se torna um encontro real com o Pai. E nesse lugar de entrega, as respostas começam a vir, não por mérito, mas pela graça que só é liberada sobre aqueles que se humilham de verdade. Depois de expor os efeitos destrutivos do orgulho, Tiago apresenta o caminho de restauração, a humildade. Ele escreve que devemos nos sujeitar a Deus, uma expressão carregada de sentido espiritual profundo. Sujeitar-se não é apenas reconhecer a autoridade divina, mas viver debaixo dela em obediência, reverência e confiança. A oração que nasce da submissão encontra acesso direto ao coração do Pai, porque ela não vem exigindo, mas se oferecendo. A verdadeira humildade não está apenas nas palavras, mas na disposição de abrir mão do próprio querer para abraçar a vontade do Senhor. A humildade cria o ambiente necessário para que a graça divina flua livremente. Ela desfaz as barreiras erguidas pelo ego e convida Deus a agir como Ele quiser, e não como nós imaginamos. Essa postura espiritual transforma não só o conteúdo da oração, mas também o coração do intercessor. Salmos capítulo 51, versículo 17, declara que um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Não há oração desprezada quando ela vem de um coração que se reconhece pequeno diante da grandeza do Eterno. Tiago está chamando os crentes a descerem do pedestal. Ele mostra que a oração poderosa não vem da altivez, mas da entrega. Muitos deixam de receber porque se colocam diante de Deus como se fossem credores e não servos. Quando o crente entende que tudo é pela graça e nada é por merecimento, sua maneira de orar muda completamente. Ele para de exigir e começa a confiar, deixa de negociar com Deus e começa a descansar na fidelidade do Pai. A humildade também prepara o terreno para a transformação pessoal. Ao se sujeitar a Deus, o cristão permite que o Espírito Santo corrija, direcione e refine cada área de sua vida. Isso tem um impacto direto nas orações. Elas se tornam mais alinhadas com o coração de Deus, mais centradas no reino e menos preocupadas com a satisfação individual. A submissão gera maturidade espiritual. E essa maturidade se reflete em uma oração mais eficaz e sensível à direção divina.
Viver em humildade não é fácil num mundo que exalta o orgulho, a autoconfiança e a autonomia. Mas é esse o caminho que Tiago propõe para restaurar a comunhão e liberar as respostas de oração. A humildade não é fraqueza, é sabedoria. Ela é o solo fértil onde a graça de Deus floresce. E quando essa graça se manifesta, ela traz consigo respostas que nenhuma força humana seria capaz de produzir. Tiago capítulo 4 apresenta uma ação clara e direta para quem deseja uma vida de oração eficaz: resistir ao diabo. Muitos cristãos oram pedindo livramento, proteção e vitória sobre o inimigo, mas negligenciam a parte que lhes cabe. Resistir é uma atitude ativa, não passiva. É permanecer firme contra as sugestões, armadilhas e influências do maligno. Apenas orar contra o diabo sem se posicionar contra ele é como pedir por libertação enquanto se vive em aliança com o opressor. A resistência é um componente essencial da fé madura. A oração que alcança resultados precisa estar acompanhada de um estilo de vida que denuncia o reino das trevas. Não basta clamar por intervenção divina se as escolhas diárias ainda refletem valores distantes da luz. Em Efésios capítulo 6, versículo 11, o apóstolo Paulo orienta a vestir toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Essa firmeza não é apenas teológica, é prática. Envolve decisões que honram a Deus e rejeitam tudo aquilo que abre brechas espirituais. A resistência também exige discernimento. O inimigo não se apresenta sempre de forma explícita. Muitas vezes, ele se disfarça em sentimentos, pensamentos e oportunidades que parecem inofensivas. Quando o cristão está espiritualmente atento, ele consegue perceber essas sutilezas e se posiciona imediatamente. Isso também é oração. Um viver que glorifica a Deus em cada escolha, cada palavra, cada atitude. Orar sem resistir é como pedir chuva sem preparar o solo. É uma espiritualidade desconectada da realidade prática. Quando há resistência real, o inimigo recua. É uma promessa bíblica. Tiago afirma: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa fuga não é simbólica, é literal. O poder do crente está em sua submissão a Deus e em sua firmeza diante do mal. E é essa postura que potencializa as orações. Quando o inimigo vê um coração rendido e uma vida íntegra, ele perde terreno. E onde ele perde espaço, Deus encontra liberdade para agir com autoridade e poder. Resistir ao diabo é viver em vigilância contínua, mas não com medo, com fé. É saber que não estamos sozinhos nessa batalha. A oração é uma arma poderosa, mas ela precisa estar conectada a uma vida de resistência. Quando esses dois elementos caminham juntos, o céu se move, o inimigo recua e a resposta chega. Tiago convida seus leitores com uma frase profunda: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Essa aproximação é muito mais do que um ato litúrgico. Trata-se de um movimento real de alma, uma decisão intencional de buscar comunhão com o Criador. Muitos querem ouvir a voz de Deus, sentir sua presença, receber suas respostas, mas não estão dispostos a sair do lugar. A oração que gera resultado é fruto de um coração que se move em direção ao Pai, que deixa a zona de conforto espiritual para mergulhar em profundidade. A proximidade com Deus transforma completamente a forma como oramos. Quanto mais perto estamos dele, mais sensíveis nos tornamos à sua vontade. Isso muda nossos pedidos, corrige nossas prioridades, realinha nossos desejos. Em Jeremias capítulo 29, versículo 13, o Senhor declara: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa busca exige esforço, dedicação e entrega total. Não é uma busca casual, mas uma jornada apaixonada.
Esse movimento em direção a Deus não acontece por emoção, mas por decisão. Ele envolve tempo de qualidade na presença dele, meditação na palavra, silêncio para ouvir sua voz. É um processo que exige constância. Muitos desistem rápido demais porque esperam respostas imediatas, sem se dispor ao processo da intimidade. Mas a proximidade com Deus é construída com perseverança, com sinceridade, com amor. Quanto mais próximo se está de Deus, menos se deseja o que é supérfluo e mais se anseia pelo que é eterno. O resultado dessa aproximação é a transformação interior. As orações deixam de ser motivadas pela necessidade e passam a ser expressão de relacionamento. Deus se torna o objetivo e não apenas o meio para conquistar algo. Essa mudança de perspectiva faz toda a diferença. O coração alinhado com o Pai ora de forma eficaz, porque deseja aquilo que o próprio Deus deseja. E quando essa conexão é estabelecida, não há distância entre o clamor do homem e a resposta do céu. Chegar-se a Deus é o maior privilégio da vida cristã. Não é um fardo, é um convite. Um convite para um relacionamento que cura, transforma, fortalece e sustenta. E nesse lugar de proximidade, a oração deixa de ser uma obrigação e se torna um deleite. Um lugar onde as respostas não são apenas concedidas, mas compreendidas em profundidade. A ordem dada por Tiago em seu 4º capítulo é clara e direta. Purificai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, limpai o coração. A oração não pode florescer em um ambiente de impureza. O clamor que sobe ao céu precisa ser acompanhado de um desejo real de santidade. Limpar as mãos representa a renúncia às práticas que ofendem a Deus, enquanto purificar o coração envolve o arrependimento profundo e sincero das intenções corrompidas. É um chamado à integridade total do comportamento e da motivação. O simbolismo da limpeza de mãos está profundamente enraizado na tradição bíblica. Em Salmos, capítulo 24, versículos 3 e 4, é perguntado: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Tiago resgata essa verdade ao conectar a pureza com a eficácia da oração. Não basta falar com Deus. É preciso estar disposto a abandonar aquilo que ele reprova. Sem esse desejo de purificação, a oração torna-se vazia, ainda que carregada de emoção. A santidade não é um ideal distante, mas uma exigência para aqueles que querem caminhar com Deus. Muitas orações não são respondidas porque há sujeira oculta na vida de quem ora. Pequenas concessões, pecados cultivados em segredo, atitudes toleradas que contradizem a fé professada, tudo isso contamina o altar do coração. E um altar contaminado não pode sustentar uma oração eficaz. A santidade não é perfeição, mas disposição constante de se arrepender, de se alinhar com a palavra e de viver em obediência. A purificação do coração também se refere à estabilidade espiritual. O duplo ânimo mencionado por Tiago é o estado daquele que ora, mas duvida, que busca a Deus, mas ainda confia em suas próprias soluções. Esse coração dividido é inconstante e, como Tiago já havia escrito no capítulo 1, versículo 8, essa pessoa é inconstante em todos os seus caminhos. A oração feita por alguém nessa condição não encontra base sólida para ser respondida. Deus responde à fé firme, à devoção sincera, à confiança plena. Buscar santidade é, antes de tudo, reconhecer que dependemos totalmente da graça. Não é uma conquista humana, mas uma rendição diária. Quando esse processo de purificação é abraçado com seriedade, a oração deixa de ser uma obrigação religiosa e se torna um reflexo de intimidade com Deus. A presença dele se torna real e as respostas deixam de ser um mistério para se tornarem expressão de um relacionamento profundo e limpo.
Na sequência de seu ensinamento, Tiago clama por uma postura de profundo arrependimento. Senti as vossas misérias, e chorai e lamentai. Aqui não há espaço para a superficialidade emocional ou a formalidade religiosa. O arrependimento verdadeiro, aquele que move o coração de Deus, vem acompanhado de lágrimas, dor pela ofensa cometida e mudança de direção. Muitas vezes, a ausência de resposta à oração é o reflexo de um coração que ainda não se entristeceu pelo pecado, que não reconheceu sua própria miséria diante da santidade de Deus. O choro mencionado por Tiago não é teatralidade, mas fruto de um espírito quebrantado. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus promete ouvir do céu e sarar a terra daqueles que se humilham, oram, buscam sua face e se convertem de seus maus caminhos. Note que a resposta divina está condicionada ao arrependimento real. Não é possível querer o favor de Deus sem o reconhecimento sincero da própria condição. O quebrantamento é o solo onde as sementes da oração frutificam com mais poder. Há uma diferença marcante entre remorso e arrependimento. O remorso lamenta as consequências do pecado, enquanto o arrependimento lamenta o próprio ato de ter entristecido o coração de Deus. O primeiro paralisa, o segundo transforma. Quando o crente ora com o coração quebrado diante do Senhor, ele não tenta esconder suas falhas, mas as apresenta em total vulnerabilidade. E é nesse estado que a graça de Deus se manifesta com mais intensidade, restaurando, renovando e respondendo. Esse tipo de oração não é comum em um mundo que idolatra o autocontrole e despreza a vulnerabilidade. Mas no reino de Deus, as lágrimas têm voz. O salmista escreveu no Salmo 56, versículo 8, que Deus recolhe cada lágrima em seu odre. Isso significa que nenhuma expressão de dor diante do Senhor é ignorada. Quando a oração nasce do arrependimento, ela toca os céus com uma profundidade que palavras bem elaboradas jamais alcançariam. O quebrantamento abre portas que o orgulho jamais conseguirá forçar. Ele não é sinal de fraqueza, mas de maturidade. É a alma reconhecendo que sem Deus está perdida e que só há vida plena quando se volta para Ele com sinceridade. E é desse lugar de dor santa que surgem orações que não apenas são ouvidas, mas que geram transformação duradoura. Em Tiago, capítulo 4, há uma advertência clara contra o espírito de julgamento. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Essa instrução aparece num momento em que o autor está tratando sobre oração, submissão e aproximação com Deus. Isso não é coincidência. A oração, feita por alguém que alimenta um coração crítico e acusador, perde sua eficácia. O mesmo lábio que ora ao Pai não pode ser usado para ferir o irmão. A incoerência espiritual sabota a comunhão com Deus, pois ele não responde orações feitas por corações cheios de arrogância e desprezo pelo próximo. Jesus reforça esse princípio em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Ao dizer que antes de oferecer algo no altar, é preciso reconciliar-se com o irmão. A oração não é um exercício isolado de devoção pessoal, mas uma expressão de vida vivida em comunhão. Quando usamos a espiritualidade para nos exaltar e diminuir os outros, estamos orando como os fariseus, cheios de palavras, mas vazios de compaixão. E Deus não se agrada de adoração sem amor. Julgar o outro é assumir uma posição que pertence exclusivamente a Deus. É colocar-se como autoridade espiritual sobre alguém, sem conhecer sua história, suas lutas ou suas intenções. Essa postura revela mais sobre o estado do coração do julgador do que sobre o comportamento do julgado. A oração feita por alguém que se sente moralmente superior aos outros é uma oração contaminada pela vaidade.
Deus resiste à soberba e não valida orações feitas para reafirmar posições de orgulho espiritual. O perdão e a misericórdia devem caminhar junto com a vida de oração. Se queremos que nossas palavras toquem o coração de Deus, elas precisam nascer de corações que também perdoam, compreendem e restauram. Aquele que aponta o erro do outro com dureza não entendeu ainda a profundidade da graça que o alcançou. E se não compreendeu a graça, não pode orar com eficácia, pois a oração eficaz é sempre revestida de amor, compaixão e humildade. A coerência entre o que oramos e o que vivemos é indispensável. Se dizemos amar a Deus, mas odiamos ou desprezamos o irmão, nossa oração é hipócrita. Deus não responde à incoerência. Ele responde à verdade. E a verdade é que precisamos amar, perdoar e abençoar uns aos outros se queremos que nossas orações subam como incenso suave diante do trono da graça. Ao nos aproximarmos do final do capítulo 4 da carta de Tiago, somos confrontados com uma exortação que vai direto ao cerne da presunção humana. Vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Tiago denuncia a arrogância escondida na forma como muitos cristãos fazem planos, inclusive ministeriais, sem buscar ou sequer considerar a direção de Deus. Isso inclui orações que pedem bênçãos para projetos já decididos, como se o papel de Deus fosse apenas o de confirmar aquilo que já foi planejado. A arrogância não se manifesta apenas no tom altivo, mas também na ausência de dependência. A forma como oramos revela com quem está o controle. Quando nossas decisões são tomadas à parte da orientação divina e depois apresentadas em oração como se fossem inquestionáveis, estamos agindo com soberba. Tiago lembra que não sabeis o que acontecerá amanhã. Essa incerteza do futuro deveria nos conduzir à humildade, não à autoconfiança. Em Provérbios capítulo 19, versículo 21, lemos: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. A oração precisa nascer da rendição, não da pressa em executar o próprio querer. Quando se ora pedindo que Deus abençoe algo que Ele não inspirou, o silêncio dele pode ser uma forma de misericórdia. Ele sabe aonde aquele caminho levará. E mesmo assim, há quem insista em orar por portas que Ele jamais abriria. Esse tipo de oração carrega a roupagem da espiritualidade, mas seu núcleo é orgulho disfarçado. É uma tentativa de manter Deus na periferia dos planos e não no centro da direção. Muitos não recebem resposta porque Deus, em sua bondade, está impedindo um desastre maior. Tiago não está condenando o planejamento em si, mas o espírito de independência por trás dele. Ele nos chama a dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Isso não é uma frase vazia para encerrar discursos religiosos. É um reflexo de quem entende que toda realização só tem valor se for conduzida por Deus. A oração verdadeira parte da escuta, da consulta, da dependência. Quando o Senhor é o autor dos planos, Ele mesmo garante os recursos e abre os caminhos. Esse submisso, se o Senhor quiser, é a marca de uma fé madura. Ele nos livra do engano de confiar demais em nós mesmos e nos posiciona no lugar de descanso, onde não somos escravos de nossas próprias metas, mas servos da vontade do Pai. A oração, então, passa a ser não um pedido por validação, mas uma busca por direção. E onde há direção de Deus, há também resposta, provisão e paz. Tiago encerra o capítulo 4 com uma sentença que à primeira vista parece isolada, mas que se conecta perfeitamente a tudo o que foi dito sobre oração, motivação e submissão. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Este é um alerta sobre a omissão, um pecado silencioso e muitas vezes tolerado entre os cristãos.
Saber o que é certo e optar por não fazer é uma forma sutil de rebeldia. E orações feitas por quem vive nessa omissão carregam um peso de incoerência que impede sua eficácia diante de Deus. O bem que deixamos de fazer pode assumir muitas formas. Pode ser o perdão que decidimos negar, a ajuda que evitamos prestar, a verdade que escolhemos calar. Cada decisão consciente de não obedecer àquilo que sabemos ser correto reforça um padrão de desobediência, ainda que disfarçado de vida espiritual ativa. Em Tiago capítulo 1, versículo 22, ele já havia dito: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A oração eficaz não está separada da prática do bem. Ela é o eco de uma vida coerente com a vontade de Deus. Muitos clamam por avivamento, por milagres, por revelações, mas permanecem estagnados diante de oportunidades simples de obediência. Deus não exige grandes feitos antes de responder às orações. Ele olha para a fidelidade nas pequenas coisas. Aquilo que deixamos de fazer por medo, comodismo ou orgulho, pode ser exatamente o que está bloqueando a resposta que tanto pedimos. Não se trata de uma relação de troca, mas de coerência espiritual. Como esperar que Deus nos ouça se ignoramos o que Ele já nos mostrou claramente? A omissão também revela a falta de sensibilidade à voz do Espírito. Quando o coração se acostuma a silenciar as direções divinas, ele vai se tornando insensível, e a oração, em vez de ser um encontro, se torna um ritual vazio. Para que a oração tenha efeito, ela precisa vir de alguém disposto a agir segundo aquilo que já conhece da vontade de Deus. A responsabilidade que acompanha o conhecimento é grande, e Tiago está nos lembrando disso com firmeza. Viver o bem que já sabemos é a chave para novas revelações, novos níveis de intimidade e respostas mais profundas de oração. Quando obedecemos ao que já nos foi revelado, o céu se abre para nos confiar ainda mais. Mas enquanto estivermos retendo o bem por conveniência, nossas orações encontrarão resistência. O Pai deseja filhos obedientes, não apenas eloquentes em seus pedidos. Há momentos em que a oração mais sincera parece não ultrapassar o teto. O silêncio de Deus pode ser desconcertante, especialmente quando buscamos com intensidade e ainda assim não vemos resposta. Tiago, capítulo 4, nos ajuda a compreender que esse silêncio nem sempre é sinal de rejeição, mas muitas vezes é um convite à introspecção. Quando Deus se cala, Ele está frequentemente nos chamando a olhar para dentro e revisar o terreno de onde nossas orações estão brotando. Esse silêncio é pedagógico, não punitivo. É uma chance de alinhar coração, vontade e motivação. A ausência de resposta pode ser o modo de Deus dizer: revise sua motivação, reavalie suas intenções, volte para mim. Em Lamentações capítulo 3, versículo 26, está escrito: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Esse silêncio carregado de espera é muitas vezes o solo fértil onde Deus trabalha de forma mais profunda. Enquanto esperamos respostas, Ele está nos moldando, quebrando resistências, despertando arrependimento e refinando nossa fé. O silêncio também nos convida a discernir se estamos buscando o Deus das respostas ou as respostas de Deus. Há uma diferença significativa entre os dois. O primeiro revela um coração interessado apenas em resultados. O segundo demonstra um espírito faminto por relacionamento. Quando o nosso maior desejo é o próprio Deus e não apenas o que Ele pode fazer, a oração passa a ser um lugar de encontro, mesmo quando não há palavras vindas do céu. Esse nível de comunhão muda tudo. Deus fala também através do silêncio. Ele nos ensina a confiar mesmo quando não entendemos, a perseverar mesmo quando não vemos,
a continuar orando mesmo sem garantias visíveis. Esse é o caminho da maturidade espiritual. Tiago não nos entrega fórmulas para receber respostas imediatas, mas uma profunda convocação à transformação do ser. O silêncio se torna, então, um recurso divino para nos purificar, nos alinhar e nos tornar mais parecidos com Cristo. Ao final do capítulo, entendemos que a oração não é apenas um canal de petições, mas uma estrada de santificação. Cada resposta, cada silêncio, cada demora, tudo isso é parte do processo que nos leva à imagem de Deus. Quando percebemos isso, o silêncio deixa de ser um vazio desesperador e passa a ser um ambiente de trabalho do Espírito. E nesse lugar, a oração já não depende de palavras, porque o coração já está em plena comunhão com o Pai. Tem algo em Tiago, capítulo 4, que conversa diretamente com a vida real, com aquilo que a gente já viveu, já sentiu e até já chorou em silêncio. E quando um assunto toca nesse nível, vale a pena continuar essa conversa juntos. Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode fortalecer alguém hoje. E se perceber que esse conteúdo tem feito bem ao seu coração, compartilhe o vídeo com quem caminhar com Deus há tanto tempo quanto você. E claro, não deixe de se inscrever no canal. É aqui que seguimos crescendo, aprendendo e caminhando lado a lado.